Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bora continuar essa nossa resolução da segunda fase da FUVEST 2022, as questões dissertativas. Estamos chegando no finalzinho, estamos na F05. A quinta questão da prova falava sobre elétrica, trazia uma questão de eletrostática clássica, duas esferas carregadas que se repeliam, enfim. Vamos à leitura do exercício. Duas esferas de massa m, ambas carregadas eletricamente com a mesma carga Q, estão localizadas nas extremidades de fios isolantes, de comprimento L, presos ao teto, e formam um arranjo estático mostrado na figura. Faça um favorzinho pro tio, grifa ali a palavra estático. Este equilíbrio estático é gerado pela ação de forças. A primeira coisa que a gente vai pensar sempre é se está em equilíbrio, força resultante igual a zero. Se é a resultante igual a zero, é resultante de forças. Logo, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é desenhar as forças que atuam no sistema. Porém, dá uma olhadinha no item A, veja se não é isso que ele te pede. Na folha de respostas, faça um diagrama de corpo livre da esfera 1, indicando todas as forças que atuam sobre ela. Professor, mas não é mesmo que ele perguntou? Pois é. E esse item A é aquele item que tu já conhece, que eu já lhe contei. É o item que você tem que acertar. Você tem que garimpar nota nesse tipo de prova. E esse item é um item dado, é um item muito fácil. Vem com o tio. Imagine que eu tenho aqui a minha esfera 2 e aqui a minha esfera 1. Ambas possuem a mesma carga, né? Mesma carga Q. Por isso que elas se repelem dessa forma e formam esses dois ângulos de 45 graus, ângulos congruentes, ângulos iguais, certo? Professor, me diz aí, quais as forças que atuam então? Vem com o tio, ó. Nós temos aqui força-peso na vertical para baixo, é a força que a Terra atrai esse corpinho através da gravidade, certo? Essa força sempre existirá em um corpinho de massa m que estiver, né, propenso a uma gravidade. Esse corpinho, ele está sendo repelido pelo outro, o corpinho 1 repele o corpinho 2, o corpinho 2 repele o corpinho 1. Professor, por que repele? Porque são cargas de mesmo sinal. Então eu tenho aqui uma força elétrica, uma força eletrostática de repulsão entre eles. E esse corpinho ainda está pendurado por uma corda, né? L. Essa corda está sendo puxada pelo corpinho. Há uma tendência de ruptura para que ela não quebre, para que ela não estoure. Ela aplicará sobre este corpinho uma força tração. Pronto. Então estamos aqui com todas as forças que agem no sistema, certo? Esse era o nosso item A. Muito simples. Professor, mas só isso? Só? Já acabou. É só você colocar aqui para o examinador o indivíduo. Essa é a solução para o item A do exercício, certo? Vamos então à leitura do item B agora, porque este foi muito fácil. Determine a razão Q ao quadrado sobre m em termos do comprimento L dos fios, da aceleração da gravidade e da constante eletrostática do vácuo. Professor, o que é que ele está perguntando aí no exercício? Pois bem, ele quer saber de você qual é a razão de Q ao quadrado sobre m. Eita, professor, Q quadrado sobre m... Mas eu não aprendi essa fórmula não. Pois é, você não aprendeu. Nós vamos ter que tirar de algum lugar essa ideia, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos estudar o equilíbrio. Analisando o equilíbrio, então nós sabemos, ele disse no texto, estamos em um equilíbrio estático. Todo equilíbrio, seja estático ou dinâmico, obrigatoriamente a força resultante
tem que ser igual a zero. Ah, entendi, professor. A soma dos vetores tem que dar zero. Isso, a soma dos vetores tem que dar zero. Então a soma desses três tem que dar zero, professor? Exato. Tem duas formas de fazer. Vou fazer a mais rapidinha, vou fazer a mais tranquila para você. Veja bem, para somar vetores eu preciso colocar um na sequência do outro. É como se eu somasse deslocamentos, né? Saio de um ponto A, vou para o B, do B eu parto, vou para o C, do C eu parto, vou para o D. Essa sequência representará o meu deslocamento final. Aqui a história é a mesma. Mas como a resultante tem que ser zero, eu tenho que fechar a figura geométrica. Então ficamos assim, ó. Vou trazer a força-peso para cá. Vem com o tio, ó. Esta é a força-peso que atua sobre o corpinho, certo? Esta é a força eletrostática ou força elétrica que atua sobre o corpinho. Ah, entendi, professor. E você vai colocar na sequência ali? Isso. Vou colocar na sequência porque eu estou somando essas forças todas, certo? E a última força que está faltando é a força tração. Olha ela aqui. Eita, professor, que foi que eu entendi? Somou todo mundo e deu zero, né? Exato. Pois bem, veja agora comigo. Tu há de concordar que esse triângulo, né, é semelhante a esse triângulo. Ah, professor, mas por quê? Ué, porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui nós também temos um ângulo de 90 graus. O que é garantido pela presença da força-peso. Essa tração tem a mesma inclinação. Se tem a mesma inclinação, logo nós temos o mesmo ângulo. O ângulo aqui, ó, também será um ângulo de 45 graus. Pronto. Eita, professor, que foi que eu entendi? Pois é. Agora, o que eu posso, né, fazer com isso? Pensa um pouquinho comigo. Essa carga, ela aparece dentro da equação da força elétrica. A carga aparece dentro da equação da força elétrica. Essa força eletrostática de atração ou repulsão entre cargas é dada pela lei de Coulomb, ao qual eu posso escrever que a força eletrostática é dado por K Q vezes Q dividido por D ao quadrado, certo? Onde D é a distância entre as cargas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lembrar um pouquinho aqui comigo, então, ó. Deste ponto até este ponto, o que eu tenho aqui, na verdade, é metade de D. Ah, entendi, né, professor? Porque se fosse de carga a carga seria D, então ali é só D sobre 2, né? Exato. E aqui é o nosso L. Pronto. Pois bem. Ok? Deixa essa informação guardada aí por enquanto. Agora, eu quero que você pense comigo o seguinte. É carga ao quadrado por massa. Professor, mas a massa... Isso, ó. A massa aparece na equação da força-peso, não é isso? Peso é massa vezes gravidade. Então nós vamos ter que relacionar esses dois indivíduos. Esses dois indivíduos dentro do nosso triângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. É a tangente de 45. Então a gente poderia começar por aí, escrevendo que a tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é a força elétrica, pela força-peso. Ah, entendi. Professor, mas a tangente de 45 não vale 1? Pois bem. Então, esse peso que está dividindo passará para cá multiplicando. 1 vezes o peso é o próprio peso. Logo, eu posso escrever que a força eletrostática será igual à força-peso. Agora eu posso substituir esses valores trocando pelas suas equações. Então, K, Qzinho vezes Qzinho é Qzinho ao quadrado. Opa, professor, já apareceu o Qzinho que o senhor queria, né? Pois é. Tudo isso dividido por D ao quadrado igual a massa vezes a gravidade.
Professor, só tem um detalhe. Lá no exercício ele não queria que aparecesse o D não, né? Pois bem, então nós vamos usar essa parte aqui do triângulo, ó. E eu quero te mostrar o seguinte. Esse ângulo de 45, certo? Conhecido. Este ângulo de 45 conhecido. Eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto por hipotenusa é seno, certo? Então vamos escrever aqui no cantinho com o tio, ó. Seno de 45 é igual ao cateto oposto. Professor, cateto oposto é D sobre 2, certo? Isso, D sobre 2. Dividido pela hipotenusa L. O seno de 45, como já bem conhecido, é raiz de 2 sobre 2. Ah, entendi, professor. Então, essa brincadeira fica como? Fica assim, ó. Raiz de 2 sobre 2 é igual. Aqui eu posso manter a equação de cima, não é isso? E multiplicar pelo inverso da que está embaixo. Embaixo é L sobre 1. O inverso vai ser 1 sobre L. Entendi. Corto o 2 com o 2, passa o L para cá multiplicando. Eu posso escrever que D é igual a L raiz de 2. Tu acabou de descobrir o valor de D, né? Pois é. Vamos aplicar na equação então? K vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Vou elevar esse cidadão ao quadrado. L raiz de 2 ao quadrado. Tudo isso é igual a mg. Professor, vamos facilitar a vida logo aí para, né? Então vamos, ó. Vou deixar esse Q quadrado aqui. Q quadrado. O m que está multiplicando, vou passar dividindo. Pronto. Certo? Eita, professor, e agora fica o quê? Fica assim, ó. L ao quadrado é L ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado vai simplificar a raiz com o quadrado, vai sobrar 2. Então aqui vai ficar 2L ao quadrado, que ora está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2L ao quadrado vezes a gravidade que lá havia permanecido. E a constante que estava multiplicando passa dividindo. Pronto. Ah, professor, acabou de descobrir exatamente. Eu acabei de descobrir a razão que ele havia me perguntado. Perceba você que é aquilo que o tio sempre fala. Eu não me preocupei com a pergunta do exercício. Eu desenvolvi os conteúdos que eu conhecia a respeito daquele assunto. Certo? Vamos para o item C? Vamos para a leitura. Considere que as mesmas esferas são desconectadas dos fios e conectadas às extremidades de uma mola de constante elástica igual a 50 newtons por metro. O conjunto é deixado sobre uma superfície isolante, sem atrito. Eu grifaria já a constante elástica que está ali na mola e grifaria que a superfície é isolante sem atrito. Não haverá perdas de carga para a mesa, nem tampouco uma força que prejudique o movimento dessas cargas. Atingindo o equilíbrio quando a força elétrica entre elas é de 0,1. Grifa aí essa força de 0,1. Ele nos pergunta, nessas condições, qual será o valor da energia armazenada na mola? Professor, ele está falando de quem? Ele está falando da energia potencial elástica armazenada na mola. Professor, como é que nós vamos descobrir isso? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar essa nova situação que ele nos deu. Vem comigo. Eu tenho aqui então as duas cargas, a mola de constante 50 newtons por metro. Professor, quais as forças que estão atuando aí? Bom, veja bem. As cargas continuam sendo cargas de mesmo sinal. Logo, continua havendo uma repulsão entre elas. Então eu vou colocar aqui, ó,
força elétrica de repulsão. É óbvio que o que eu tenho em uma, eu também tenho na outra, mas não há necessidade de ficar desenhando nas duas. Eu posso apenas representar em uma delas, certo? Agora pensa comigo, a partir do momento em que essas forças esticam a mola puxará no sentido contrário. Ah, compreendo, professor. Então nós teremos aqui uma força elástica. Exatamente. É a força da mola puxando por conta de ter deformado, por conta de ter sofrido uma deformação. Uma vez que eu sei que essas cargas estão em equilíbrio, eu sei que a resultante tem que dar zero. Logo, essas forças têm que ser iguais, em módulo. Eu posso então escrever, olha aqui, meu querido, a força resultante é zero, porque elas permanecem em equilíbrio. Logo, a força elétrica será igual à força elástica. Ah, entendi, professor. Uma vez que ele deu a força elétrica, eu posso manter a força elétrica e abrir a equação da força elástica pela lei de Hooke, que é K vezes X. Ah, professor, entendi. A força elétrica vale 0,1 newtons. A constante K da mola é 50 vezes a deformação X. Portanto, a deformação X dessa mola será, vamos facilitar a nossa vida aqui, esse 0,1 eu vou escrever 10 a menos 1, certo? E o 50 que estava multiplicando vai passar dividindo. Está aqui o 50. Só que esse 50, né, dá para melhorar um pouquinho, porque é 5 vezes 10. Passo 10 para cima, 10 a menos 1. Com 10 a menos 1 dá 10 a menos 2. Eita, professor, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 10 a menos 2 dividido por 5. Nossa, professor, ficou uma conta estranhíssima, né? Mas você não precisa fazer. Esse x aqui está em metros, porque a constante estava em newtons por metro e eu substituí a força em newtons. Por que eu não vou fazer essa conta? Porque eu não terminei. A pergunta era a energia elástica. Então eu vou escrever que a energia elástica armazenada nessa mola é dada pela expressão kx² sobre 2. Ah, professor, energia elástica, né? Pois é. Substitua. Ó, a constante vale 50. O x ao quadrado está aqui, ó. X ao quadrado, professor, é 10 a menos 2 dividido por 5. Tudo isso ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, porque já estava lá na equação da energia elástica. Agora a gente pode fazer o seguinte, professor, eu posso fazer essa continha fora da minha prova? É lógico que você pode, né? Todas essas continhas intermediárias você faz lá no rascunho. Aqui você precisa seguir os 3 passos. Lembre-se, a fórmula que representa o fenômeno em estudo, a substituição com as trocas de unidade e o terceiro passo, que é a resposta. Pronto, é disso que precisamos. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte: 50 dividido por 2 vezes, vem com o tio, 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4, certo? E 5 ao quadrado é 25. Ah, professor, entendi. Mas peraí, 2 vezes 25 é 50. Dá para cancelar com esse 50 aqui de cima. Caraca, professor, sobrou o quê? Ué, sobrou então que a nossa energia é de 1 vezes 10 a menos 4 joules.
E aqui fechamos o nosso item C do exercício de número 5, certo? Veja, era o quinto exercício e não era um exercício lá muito difícil. Dá para garimpar uma nota, certo? Continuamos no próximo vídeo com a nossa questão de número 6. Até mais, meus amores!